psicólogo cósmico. Namastê, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, ouvintes da TVJ de São Tomé das Letras, pessoal da Rede Cubef de Nova Iguaçu, pessoal da TV Hall de São Paulo. Todos é um prazer estar aqui com vocês. Ou você que simplesmente está me ouvindo nos arquivos da YouTube, no meu canal Krakar com K-R-A-A-K-A-R, né? Seja lá onde for onde você estiver me ouvindo, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar falando com vocês. Hoje eu escolhi um tema, como eu sempre digo, eu mais aprendo do que ensino. Eu tenho ouvintes, né, seguidores lá do Facebook, pessoas que acompanham meus vídeos, e às vezes eles me mandam coisas, né? Eu vou falar de uma moça, me mandou uma coisa muito interessante. Eu vou dizer que para não complicar, ela mora em cidade pequena, eu vou chamá-la de, Amanda. Entendeu? A Amanda, que tem um irmãozinho autista. E esse irmãozinho autista deu uma surpresa muito grande para ela. Esse é o tema do nosso assunto de hoje, tá? Então eu vou falar do irmãozinho da Amanda. Não interessa em que cidade ela mora, em que estado ela mora, ela é brasileira, ela mora no Brasil, tá bom? Do Iapoca ao Chuí, vocês imaginam onde é, para não complicar, né? Eu moro em cidade pequena, tal. Cidade pequena eu sei como são as coisas. Embora eu nunca tenha morado, eu sei a pressão que é, como as pessoas são fofoqueiras e tudo mais nesses lugares. Então, eu vou contar. Primeiro eu vou dar uma pequena definição do que é autismo, porque muita gente confunde as formas de distúrbios mentais e tudo mais, mistura a esquizofrenia com bipolaridade, com depressão, com autismo, com retardamento mental, com síndrome de Down, com isso, com aquilo. E cada coisa é uma coisa, né? Em primeiro lugar, porque o autismo ele é uma condição muito característica. Então a definição de autismo está aqui, né? Uma definição psiquiátrica mesmo, psicológica. O autismo refere-se à alteração cerebral que afeta a capacidade do indivíduo comunicar, de estabelecer relacionamentos e de responder apropriadamente ao ambiente que o rodeia. A doença é de extremos. Tanto pode enveredar pelo isolamento da sociedade, como culminar na vitória sobre os obstáculos. Confira como. Quer dizer, em geral, o autista ele fica no seu mundo, né? Mas ele não é necessariamente uma deficiência de inteligência. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas. Intactas, inclusive a fala. Existe uma ideia de que o autista não fala direito. Fala sim, mas às vezes fala. Outras apresentam importantes atrasos no desenvolvimento da linguagem, que é bem comum. E, consequentemente, atrasos de aprendizagem. Alguns parecem fechados e distantes, outros parecem presos a comportamentos restritos e rígidos, que é aquela repetição ritualística, né? Por exemplo, ele vai lá e assiste o mesmo vídeo todo dia, né? Faz a mesma coisa todo dia. Sinais de autismo normalmente aparecem no primeiro ano de vida, né? Quer dizer, é uma coisa mais ou menos congênita. E sempre antes dos 3 anos de idade. A desordem é 2 ou 4 vezes mais comum nos meninos que nas meninas. É mais comum ver menino autista. Sintomas de diagnóstico: a criança autística prefere ficar só, não suporta relações pessoais íntimas, não abraça, evita o contato olho a olho, resiste às mudanças, excessivamente presa a objetos familiares e repete continuamente certos atos e rituais, né? certos hábitos que ela vai sempre fazer a mesma coisa. A criança pode começar a falar depois de outras crianças da mesma idade, pode usar o idioma de um modo estranho e pode não conseguir ou pode não querer falar nada. Às vezes eu tô nessa, assim, realmente, assim, pelo amor de Deus, não falem comigo, porque, entendeu? Acho que em alguns momentos eu fico autista. Quando se dirige a palavra a uma criança autista, esta frequentemente tem dificuldade em entender o que foi dito. Ela pode repetir as palavras que são ditas e inverter o uso normal dos pronomes, especialmente usando tu em vez de eu, ou ao se referir a si própria. Trocar sexo, né? Falar ela, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele, o
Madonna, entendeu? Eles trocam também, ou assim, tu gosta de você, tu gosta de eu, entendeu? Você gosta de eu, coisas assim. Algumas crianças autistas apresentam aumento dos ventrículos cerebrais que podem ser vistos na tomografia. Em adultos com autismo, a imagem da ressonância magnética pode mostrar normalidades cerebrais adicionais. Sintomas, né? Dificuldade de juntar-se com outras pessoas. Falando rapidamente, né? Só para dar uma introduçãozinha. Insistência com gestos idênticos, resistência a mudar de rotina, risos inapropriados, não ter medo de perigo, pouco contato visual, pequena resposta aos métodos normais de ensino, aparência de insensibilidade à dor, ecolalia, repetição de palavras, blá, 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 blá. Preferência por estar só, conduta reservada, não quer abraços, girar objetos, ficar girando, 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 hiper ou hipoatividade, aparente angústia, sem razão aparente, não responde às ordens verbais, age como se fosse surdo, apego excessivo a certos objetos, habilidades motoras desiguais, dificuldade em expressar suas necessidades. Mas aí existe uma coisa, dentro do autismo, que é chamada de savantismo, vem do francês savant. Savant, que significa síndrome de sábio, sábio em francês é savant. Então, por exemplo, o savantismo, que é a genialidade do autista ou da pessoa, às vezes, que tem algum distúrbio mental variado, ela manifesta uma genialidade. Então, o autismo pode vir combinado com uma habilidade, por exemplo, para tocar um piano com 8 anos de idade, igual Beethoven, entendeu? Igual músico clássico, igual Brahms, entendeu? Pode significar que ele aprende línguas muito facilmente, pode significar que ele sabe calcular números de milhares, de vários dígitos de cabeça, memorizar uma lista telefônica inteira, entendeu? Isso é o savantismo. Então, aqui na questão do savantismo, né, uma definição também rápida do que é o savantismo, a maioria das crianças autistas tem desempenho intelectual desigual. Testar inteligência não é uma tarefa simples. Pode ser necessário repetir o teste várias vezes. Crianças autistas normalmente saem melhor nos itens de desempenho, como habilidades motoras e espaciais, do que nos itens verbais. Se eles têm dificuldade de se comunicar, evidentemente, falar não é o forte da criança autista normalmente, né? Acredita-se que aproximadamente 70% das crianças com autismo têm algum grau de retardamento mental, que seria um QI abaixo de 70. Mas entre 20% a 40%, com QIs até abaixo de 50, começam a convulsionar, né? Quer dizer, aí já é muito pouco QI mesmo. Mas, num item publicado em 2009 em Londres, mostra que 30% tem algum tipo de grande habilidade intelectual, como a capacidade de destacar no cálculo e na música, principalmente na matemática e na música, né? O diagnóstico do autismo requer esses 3 elementos: falta de sociabilidade, dificuldade para se comunicar e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, decisivo para a questão para a decisão de se há uma genialidade. Então, o que acontece? Por exemplo, dessas crianças, né, desses jovens, dessas pessoas, 1 em 10 tem o savantismo, né? Tem aquele brilho para tocar música, geralmente para tocar piano, tocar teclado, né? E essa moça, a Amanda, que mora no interior, ela tem um irmãozinho que tem essa coisa. E o irmãozinho dela tem a inabilidade para falar. O irmãozinho dela não fala nada. Ou quase nunca fala nada. E não está muito aí para eles, né? A Amanda já é adulta. Ela mora numa casa e eu, pelo que eu entendi da história, pelo que eu entendi do relato dela, o menino que já é adolescente, pelo que eu vi na foto, já deve ter lá seus 18 anos, mora com a mãe, né? Não dá para morar sozinho. Então eu vou partir do depoimento dela e vamos comentar. Meu irmão é autista, ele quase nunca fala. E a gente sabe que os autistas vivem na 5ª dimensão. Ela curte ufologia e tal, então ela entende que os autistas são pessoas que, na verdade,
Não é que elas não comunicam, né? Elas não comunicam com essa dimensão, ela entende que elas se comunicam com outras dimensões, que às vezes, por exemplo, isso acontece muito na questão da esquizofrenia, né? Por exemplo, o que é esquizofrenia e o que é mediunidade, né? Por exemplo, eu sei que se eu chegar num psiquiatra e falar que eu vejo ETs no meu quarto à noite e tudo mais, ele vai me dar remédios para esquizofrenia, entendeu? Ele vai considerar que é um estado alucinatório, né? Embora, numa época que eu tomei antidepressivo, eu tenha conhecido uma psiquiatra de cabeça aberta, e ela me viu no Jô Soares falando de ufologia e tudo mais, e ela não achou. Eu perguntei para ela: se você me considera um esquizofrênico? Ela disse: não, não é um esquizofrênico. Se você trabalha, se você paga as contas, você veio aqui de metrô, você não fez nada de estranho no caminho, você apenas é, né, uma pessoa que tem uma crença incomum ou excêntrica, e a experiência espiritual. A experiência espiritual não é vista como uma esquizofrenia. Se você, por exemplo, é católico, evangélico e vê Jesus, isso não é esquizofrenia. Da mesma forma, se você acredita em ufologia e vê um ET, isso também não é uma esquizofrenia, né? Quer dizer, isso simplesmente é o seu sistema de ver o mundo, de crenças e tudo mais. A esquizofrenia para ela, segundo essa psiquiatra, implica numa não funcionalidade, né? Quer dizer, você teria que ser, para ser considerado esquizofrênico, teria que ser um cara que não consegue interagir normalmente, não consegue manter um emprego. Eu tenho 17 anos na mesma empresa, né? Trabalho há 17 anos na mesma escola de inglês, então, assim, se eu fosse esquizofrênico, eles teriam que ter me mandado embora faz tempo, né? Já estaria até, na verdade, aposentado por invalidez, se fosse muito, muito, muito acentuada a coisa, né? Então, assim, ela considera que o menino vive na quinta dimensão, foi a função dela. Eu não entendi por que quinta, não quarta, né? Quarta dimensão seria a dimensão espiritual, onde vivem os desencarnados e tal. E a quinta seria uma mais elevada, assim, que a gente entende menos. Eu não entendi por que ela acha quinta, ela não me explicou muito bem. Mas tudo bem, ela fala: nunca dei bola para as coisas que meu irmão fala. Pô, você vive na quinta dimensão, você dá bola, né? Porque afinal de contas é interessante. Mas ele falava coisas sem sentido, entendeu? Coisas bobeiras, entendeu? E quase nunca falei com ele. E eu estava passando mal. Num dia que ela passou mal, ela ligou para a mãe e foi para casa onde estava o menino, né? Estava com medo de desmaiar e não ter ninguém. Aí ela veio, fez comida e me deitei no quintal para ver se melhorava. Ela não explica que doença ela teve. E do nada, meu irmão se vira para mim e fala que eu tinha um ser gosmento com cara de sapo e chifre e do mal, e que fica sempre de tocaia no meu quintal. Quer dizer, ela disse que ele chegou para ela e disse que ela estava ficando doente porque havia um ser gosmento, né? Que ela, como tem interesse por ufologia, interpretou como sendo um anfíbio ou um reptiliano. Gosmento é um anfíbio, né? Um ser com cara de... Ela literalmente fala cara de sapo, não cara de réptil, cara de sapo, gosmento, nojento, chifrudo, né? Falava que ele fazia um gesto com as mãos assim, como se fosse dois cornos, né? E que esse ser queria o mal dela. Então ele ficava ali de tocaia no quintal toda hora, tentando ver se acabava com ela, né? E que aí havia um outro ser, um ser angelical, que ela entendeu como sendo um pleiadiano, porque ela descreveu como um ser de cabelos longos, loiro, belíssimo, luminoso e tudo mais, que pega uma espada, uma coisa assim, e corta um braço do ser cara de sapo, né? E aí eu entendi que foi com uma espada. A arma não ficou muito clara. E aí havia também que então esse ser era protetor dela, que seria um ser, vamos dizer que seria um ser confederado, um ser pleiadiano que foi lá e tentou tirar o ser sapo. Só que o ser sapo, mesmo com o braço amputado, estaria ali ainda,
a fim de perturbar a moça, entendeu? A Amanda. E que, além de tudo, o menino fala assim que ela tem um filho de 1,70 m mais ou menos, que tem cara de gato, né? Quer dizer, aquela história dos ETs felinos, né? E que ela também seria uma gata, né? No sentido de uma extraterrestre felina, que nem uma deusa Bastet egípcia, né? Aqui tem uma estátua da deusa Bastet, eu não sei se, se dá para, se nessa luminosidade dá para ver, entendeu? A felina, né? Com corpo, né? Isso é muito descrito na mitologia egípcia, né? Então a deusa Bastet, que tem a cara de leoa e o corpo de mulher, né? E que havia um menino também, né? Quem popularizou essa história dos felinos aqui no Brasil foi o Fábio Del Santoro. Eu não tinha caso de felino, agora está surgindo, né? Eu não conhecia, né? E diz que o filho dela, sabendo que ela está na condição humana, portanto, está que nem cego em tiroteio no meio da história, né? Não pode se mover no mundo astral, não vê as coisas, porque esses seres extraterrestres, eles se movem do físico para o astral, né? Então, por exemplo, eles podem ver o mundo como a gente vê, interdimensionalmente, mas eles também podem ver os espíritos e seres que estão numa casa e tudo mais com uma facilidade. Então esse filho dela, esse filho gato dela, protege ela com unhas e dentes dos perigos que ela não enxerga como humana, né? Talvez ela tenha reencarnado como humana com uma missão, como diz a Dolores Cannon, né? As três gerações de voluntários que vieram para a Terra, para melhorar a Terra e tudo mais, estão se lascando, estão sofrendo. Então, na verdade, quando a gente está no corpo humano, o corpo humano ele é cego para o espiritual, né? Praticamente. Então essa moça está na condição humana muito frágil, muito vulnerável, assim como eu, como você, mesmo que seja a reencarnação de extraterrestre, então no corpo humano é aquela coisa opaca, né? É aquela coisa assim, é como se eles tivessem é como se a mente de um extraterrestre fosse um copo de cristal e o seu um copo de barro, quer dizer, o de cristal você vê o que tem fora, o de barro você não vê o que tem fora. O veículo físico tridimensional humano não enxerga o mundo espiritual, não enxerga. Enxerga, mas não enxerga com clareza, né? Na verdade a gente mais sente, vê vultos, mas eles enxergam com nitidez mesmo, né? Então o filho gato dela fica lá também. E tem esse ser sapo que deve ser um inimigo da espécie dela, né? Essas tretas de ETs, né? E ele está obcecado pela oportunidade de ferrar com ela, sabendo que ela está na forma humana, né? Ela disse que a mãe também ficou assim passada dele falar isso, porque ele não falava nunca nada. E de repente ele cisma de falar isso, o garoto começa a babá, porque a senhora é uma felina, não sei, porque a minha irmã é uma felina, tem um filho felino, e um ser loiro, angelical, não sei o quê, né? Ele não é de alucinar, ele não era de falar nada, entendeu? Ele é um garoto que simplesmente ficava quieto, entendeu? O quadro dele não é de esquizofrenia, de delírio, ele não... simplesmente fica na dele o tempo todo. E a mãe dele acontece aquela coisa, é evangélica, né? Então teve todo um problema, assim, de que a mãe achou estranho, e também pela condição do menino não falou nada, não sabia o que fazer com aquilo, né? Agora ela fala assim, a Amanda, ela garante que nunca ela falou de UFOs perto dele, entendeu? Até porque não havia clima para discutir isso com ele, falar de UFO, de ET, com uma pessoa que não está nem entendendo. Se você pergunta para ela que tomar café, ela não está entendendo. Então ela falou que nunca falou disso perto dele. Existe essa questão, ela pode não ter falado para ele, mas se falou perto dele, ele tendo savantismo, ele entende, né? Então a gente tem que pensar nisso, que ela também tem que pensar nisso. Se ela realmente nunca falou perto dele, ele ouviu, né? Mas eu acredito, mas eu estou confiando no relato dela que ela realmente nunca falou, até porque eles moram em casas separadas, né? Ele também disse,
disse para o filho para ela fixar a mente nele, filho, e nunca no ser gosmento. Quer dizer, o ser gosmento parece que é um obsessor, entendeu? Ele trabalha na quarta dimensão espiritual, ou se ela, como disse, na quinta. Eu entendo que isso é na quarta, seria na dimensão espiritual como um obsessor mesmo, incitando ela, sei lá, a se matar, a se drogar, a beber, a se destruir, entendeu? O ser fica lá minando a saúde mental dela. Ela fala assim: pensa em mim, o filho gato, não pensa no sapo gosmento, né? Falou assim, assim, pelo fato dela estar aqui na Terra, no corpo físico, portanto, estar fragilizada, né? Então, esse filho gato deu um alerta através do rapaz autista, falando assim: olha, toma muito cuidado, porque esse ser sapo tem a capacidade de entrar na sua mente e te dar maus conselhos, exatamente como os kardecistas falam dos obsessores, né? Que a gente entende sendo como obsessores humanos, né? Que seriam essencialmente os obsessores, pelo pouco que eu sei de kardecismo, são os nossos inimigos de outras vidas que resolvem azucrinar a gente. Às vezes mesmo dessa vida, você não gosta da sua sogra, ela morre, né? E você fica feliz que ela morreu, mas daí ela vem à noite te encher o saco, ela aparece para você em forma de pesadelo, ela vem te deprimir, vem te dizer coisas ruins no seu ouvido, e você interpreta aquilo como um estado de depressão. Muitas vezes pessoas, isso é uma coisa que eu já percebi, que muitas vezes pessoas que têm problemas mentais muito profundos, de depressão assim, muito, não todas, claro, não generalizando, mas algumas que têm aquelas depressões intensas, e você descobre que elas têm muitos inimigos, e alguns desses inimigos já morreram. E aquilo ficou mal resolvido, entendeu? Como que aquele cara fala assim: ah, então eu vou puxar sua perna à noite. Fica na terra para encher o saco do antigo inimigo. Por isso que às vezes matar uma pessoa, ou desejar que essa pessoa morra, não é solução. Porque se você não resolveu aqui, entendeu? Aqui ela vai ficar no astral com muito mais facilidade de vir te atacar do que antes, né? Aí a Amanda termina só dizendo que está desnorteada e emocionada, né? Sem dúvida, né? Eu diria que isso é uma experiência muito louca. Eu não conheço outros muitos casos assim, onde um irmãozinho, uma pessoa com problemas mentais, mas eu sei que a pessoa que é dita com problemas mentais tem muitas vezes, às vezes, uma caixa de conhecimento incrível, né? Começa pelo Van Gogh, que era considerado louco, né? Até cortou a orelha e era um grande gênio. Então, muitas vezes, essa genialidade é tamanha que impede mesmo a pessoa se comunicar com o mundo medíocre comum da Terra, né? Talvez, se o mundo fosse diferente, talvez eles ficassem mais acessíveis, né? Isso eu já não sei. Mas é muito interessante o relato da Amanda e eu estou transmitindo para vocês. Se vocês conhecem relatos parecidos, por favor, me comunique no Facebook Chico Penteado. Eu achei isso aí muito sui generis. Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê e até a próxima.